Olá a todos e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Sejam também bem-vindos a esta nova série aqui no canal, Quartas Jurídicas, e como o próprio nome indica, à quarta-feira vamos sentar e falar sobre um tema jurídico, um tema ligado ao direito. Este vídeo tem um formato um bocadinho diferente daquilo que eu costumava trazer aqui para o canal. Além de falar convosco, vou também trazer-vos alguns slides ao longo deste vídeo para que vocês possam acompanhar aquilo que eu vos estou a querer transmitir. São slides muito curtos, são slides muito práticos, sem grandes frases, só mesmo para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Tenho aqui o Estatuto da Ordem dos Advogados, porque hoje vamos falar sobre consulta jurídica. E então o que é que nós hoje vamos falar sobre a consulta jurídica? Será que eu vou explicar-vos o que é uma consulta jurídica? Também vamos falar sobre isso, mas acho que isso todos nós, de uma forma muito geral, sabemos o que é. O principal foco do tema de hoje é percebermos se a consulta jurídica é um serviço que deve ser pago ou gratuito. E eu resolvi trazer-vos este tema da consulta jurídica para debater convosco a minha opinião, e não só, porque no fundo a minha opinião é aquilo que se pratica no nosso ordenamento jurídico, na nossa prática da advocacia, pelo menos que eu tenha conhecimento, é a questão da consulta jurídica ser paga ou ser gratuita. E porquê é que vamos colocar esta questão? Se calhar para muitos que estão desse lado perguntam, então, mas não é normal que a consulta jurídica seja paga? E a minha resposta é logo que sim, é super normal que a consulta jurídica seja paga. Mas ainda há muitas pessoas que procuram um advogado para esclarecer umas dúvidas e que acham que esse esclarecimento não é pago. Que acham que esse tempo que nós vamos gastar com uma pessoa a esclarecê-la que não é pago. Acham que se calhar somos um balcão de atendimento, que chegam lá e perguntam, olha, tenho esta dúvida, tenho isto assim, o que é que eu faço? Pronto, e nós damos a resposta e a pessoa vai-se embora e não paga e está tudo bem. Não, as coisas não são assim. A consulta jurídica, e começamos já aqui a entrar com o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados e como vão poder começar a acompanhar agora aí nos slides, a consulta jurídica, tal como o próprio artigo 68 do Estatuto da Ordem dos Advogados nos indica, constitui ato próprio de advogado o exercício da consulta jurídica nos termos definidos na Lei 49/2004, de 24 de agosto. Portanto, a consulta jurídica, como o artigo 68 nos indica e nos remete para a Lei 49/2004, é um ato próprio do advogado. Sendo um ato próprio do advogado, significa que o advogado tem competências para prestar uma consulta jurídica e significa também que é um dos muitos serviços que nós, advogados, podemos prestar a um cidadão. E tal como podem ver aqui no artigo 3º da Lei 49/2004, de 24 de agosto, considera-se consulta jurídica a atividade de aconselhamento jurídico que consiste na interpretação e aplicação de normas jurídicas mediante solicitação de terceiro. Muito bem. E eu volto a frisar a questão de que muitas vezes somos confrontados com pessoas, através agora como utilizamos muitas redes sociais, recebemos muito aquela mensagem, bom dia doutora, atenção, pessoas que até eu nunca vi, nem sei quem são, desconheço completamente, olha, tenho uma dúvida, é que a minha mãe tem este problema assim, e já relata o problema todo da mãe, e no fim pergunta, o que é que eu devo fazer? O que é que eu faço? Ou seja, eu pergunto-me, eu depois de ler este tipo de mensagens, pergunto-me se a pessoa daquele lado está à espera que eu responda, que eu analise aquela questão que ele me enviou e que lhe responda, ou simplesmente me está a avançar
uma informação, mas que tenha consciência de que tem que marcar uma consulta jurídica para que eu possa efetivamente analisar com olhos de ver a questão e eventuais documentos que possam existir. Eu pergunto-me isto porque chega a ser, e peço desculpa pela expressão, mas chega a ser ridículo alguém pensar que nós, advogados, que vamos prestar as consultas jurídicas a todas as pessoas, vamos esclarecer as dúvidas de todas as pessoas de forma gratuita. E há quem esteja desse lado, se calhar, uma dessas pessoas que até costuma fazer este tipo de perguntas e que espera uma resposta gratuitamente, há de estar a pensar, então porquê é que não? Porquê é que não esclarece uma dúvida? É só esclarecer uma dúvida, é só dizer, é só falar. Mas não é só falar. E como vocês podem ver aqui neste slide que eu vos trago agora, para nós prestarmos uma consulta jurídica, nós temos que ter conhecimentos na área do direito em questão, ou seja, a área do direito para a qual a pessoa precisa de esclarecimentos. Imaginemos que é um caso de direito da família e das sucessões, nós precisamos de ter conhecimentos nessa área. Eu preciso de saber para esclarecer aquela pessoa. Eu preciso também de fazer um estudo do caso. Este estudo, que pode ser prévio ou não, mas já lá iremos falar sobre isto. Para quê? Para poder dar uma resposta àquela pessoa que me procurou, e essa resposta será com base, obviamente, na lei, na doutrina e na jurisprudência, eventualmente. E para conseguir dar estas respostas, depois de tudo aquilo que já referi, primeiramente eu tive que fazer uma aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. E isto tudo é o quê? Isto tudo é tempo, é dinheiro e é trabalho. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer que é tempo, dinheiro e trabalho. Eu tenho a certeza que vocês desse lado já estão a conseguir acompanhar o raciocínio. Vamos agora por partes. O conhecimento que eu falei anteriormente, o conhecimento na área do direito em questão, este conhecimento veio de onde? Se eu tenho conhecimento naquela área ou em várias áreas de direito, de onde é que eu tirei esse conhecimento? Tirei esse conhecimento de uma licenciatura em Direito que tem a duração de 4 anos. Tirei esse conhecimento de um mestrado que tem a duração de 2 anos. Claro que a licenciatura sim é obrigatória, o mestrado não é obrigatório. Está em debate ser obrigatório para ingressar na Ordem dos Advogados, mas não é disso que vamos falar hoje. O conhecimento que eu adquiri está também no curso de estágio da Ordem dos Advogados que eu fiz com a duração de 18 meses. Está nas palestras que eu assisti, nos congressos que eu participei, nas pós-graduações que eventualmente eu fiz ou poderei vir a fazer, e está, acima de tudo, também num estudo diário que eu faço para poder manter-me atualizada e para poder manter-me com capacidade e com competências para dar respostas às pessoas que me procuram. E uma vez mais, tudo isto é tempo, dinheiro e trabalho. Porque como facilmente percebem, tudo isto, a licenciatura, o mestrado, o curso de estágio da Ordem dos Advogados, palestras, congressos e por aí fora, isto exigiu tempo, exigiu anos. Eu, para construir este conhecimento que tenho para dar a resposta a quem me procura, eu passei anos, eu e todos os outros advogados, passámos anos a estudar a fio para termos esta competência. E além deste tempo que nós gastamos e este tempo que nós investimos também dinheiro. Nós, ou os nossos pais, ou quem seja, investimos também muito dinheiro para nos formarmos e para hoje termos competências para responder a quem nos procura. E isto tudo também se traduz no trabalho, porque eu, para fazer uma licenciatura, tive que estudar. Estudar é igual a trabalho. Para fazer o mestrado, a mesma coisa. Para fazer o curso de estágio, a mesma coisa. Para assistir a palestras, a mesma coisa. Para estudar, a mesma coisa. Isto tudo é trabalho, é o nosso trabalho diário. Passando agora à questão do estudo do caso, este estudo do caso poderá ser prévio ou ser uma análise imediata. Ou seja, existem situações que são dotadas de uma certa complexidade e, portanto, nesses casos, por regra, eu faço com todos os casos, mas entendo que se calhar muitos colegas não o façam e só o façam
se o caso for de elevada complexidade ou não, não sei como é que os outros colegas funcionam, mas eu falo na minha realidade e como é que eu funciono. Eu, por regra, faço um estudo prévio de todos os casos que surgem, faço um estudo prévio para, na hora da consulta jurídica, eu estar capacitada para dar resposta a tudo e fornecer ao cliente o estudo que fiz sobre a questão que o trouxe até mim. Mas isto não, o estudo de caso poderá ser feito de forma imediato, na hora da consulta jurídica. Acontece que muitas vezes a complexidade do caso vai exigir mais do que 1 hora de consulta e, portanto, talvez nesses casos o advogado em questão já não vai cobrar apenas 1 hora de consulta jurídica, é capaz de cobrar 2 horas ou mais por isso. O mesmo se passa com o estudo prévio da questão. Se eu antes da consulta jurídica já tiver analisado o caso e já tiver tudo pronto para, na hora da consulta jurídica, esclarecer o cliente e fornecer-lhe a análise prévia que eu fiz, também isto deveria ter um custo acrescido. Eu digo deveria porque no meu caso eu não o faço, eu cobro apenas o valor normal de 1 hora de consulta jurídica, mas quem sabe se daqui a algum tempo eu mude estes critérios de fixação do preço e passo a cobrar efetivamente mais do que uma simples consulta, porque afinal não foi apenas 1 hora que eu dediquei àquela pessoa, mas foi mais do que isso. Mas isto para dizer que, em relação àqueles requisitos, o que era necessário para podermos prestar uma consulta jurídica, era o estudo do caso, que poderia ser prévio, que pode ser prévio ou imediato. E faço aqui uma ressalva, porque quando há determinados casos que são mais complexos, como eu já referi, e que também exige a análise de documentos, e por isso é por esse motivo que eu também prefiro fazer sempre um estudo prévio da questão, porque peço ao cliente para me enviar os documentos antes da consulta, faço uma análise aos documentos e depois na hora da consulta já conseguimos agilizar as coisas de forma a preencher a hora da consulta jurídica. Durante a consulta, o que é que nós fazemos durante esta consulta jurídica? Nós recebemos a informação que o cliente nos vai transmitir e aqui poderemos estar a falar daquelas consultas em que fazemos o estudo, a análise imediata, ou seja, na própria consulta jurídica, mas também se fizerem como eu faço muitas vezes e na maior parte das vezes, como já vos disse, o cliente pode nos transmitir, pode nos fazer chegar os factos, a situação que o trouxe até nós, antes da consulta jurídica, através de e-mail, de um telefonema, e portanto nós englobamos isso tudo na consulta jurídica e vamos então receber as informações que o cliente nos transmite, vamos depois fazer uma triagem dos factos mais relevantes, porque no âmbito de uma consulta jurídica é normal e acontece sempre que o cliente não sabe os factos que são mais relevantes para o efeito pretendido, para que nós lhe possamos dar uma resposta. Portanto, ele vai nos contar a história do início ao fim, com todos os pontos e vírgulas, e há coisas que vocês sabem que são desnecessárias porque não têm qualquer relevância a nível jurídico e, portanto, nós temos que fazer essa triagem, temos que fazer uma triagem dos factos que são relevantes para a resposta que teremos que dar no final. Vamos também fazer o enquadramento legal da situação, vamos fazer o enquadramento vamos enquadrar a situação na área do direito à qual se aplica e vamos fazer a aplicação das normas jurídicas adequadas ao caso. E no final disto tudo, vamos então indicar a solução juridicamente mais aconselhável para o caso concreto. E esta solução juridicamente mais aconselhável já advém do estudo que fizemos, do enquadramento legal da situação, da aplicação das normas jurídicas. Muitas vezes eu não coloquei aqui, mas coloquei lá atrás. Respostas que nós vamos dar é com base na lei, na jurisprudência e na doutrina. Portanto,
Muitas vezes nós não conseguimos, na própria consulta jurídica, fazer toda esta análise e não conseguimos, se calhar, dar a resposta, uma resposta efetiva e uma resposta final à situação, porque não conseguimos analisar toda a jurisprudência, nem toda a doutrina necessária, e como os profissionais da área sabem, nós temos que procurar doutrinas que vão de encontro às necessidades do nosso cliente. Existem várias teorias para vários assuntos e, portanto, muitas vezes, para obter um resultado positivo numa ação, nós precisamos de analisar as doutrinas e ver qual a mais vantajosa para o nosso cliente. Relativamente ao valor da consulta jurídica, não existe uma tabela para os advogados onde se fixem os valores para cada ato próprio do advogado. Portanto, o artigo 105 do Estatuto da Ordem dos Advogados é que vem estabelecer os critérios para fixação dos honorários do advogado, e eu retirei apenas aqui um excerto do número 1 do artigo 105, onde refere que os honorários do advogado devem corresponder a uma compensação económica adequada pelos serviços efetivamente prestados. Portanto, não existindo nenhuma tabela e tendo aqui e tendo em conta este excerto e também o número 3 que fixa os vários critérios para fixação do valor de honorários, cada profissional fixará o valor da sua consulta jurídica com base nestes critérios, com base nos critérios que o Estatuto fixa para o cálculo dos honorários. Para finalizar a nossa primeira quartas jurídicas, a consulta jurídica não pode ser um ato gratuito. Uma consulta jurídica tem que ser um ato pago, porque esta é a nossa fonte de rendimento. Se nós estivéssemos constantemente a dar consultas jurídicas gratuitas, nós não fazíamos mais nada da vida. Portanto, eu tinha 10 clientes por dia a pedir-me esclarecimentos e a pedir-me consultas, e eu passava 10 horas do meu dia a dar consultas jurídicas de forma gratuita e no final não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, não tinha dinheiro para sobreviver. E nós, advogados, temos também responsabilidades, temos família, temos obrigações a cumprir e, portanto, era impensável que as consultas jurídicas não fossem pagas, porque, como já acho que conseguiram perceber através desta exposição, para quem não tinha esta ideia, nós, para podermos esclarecer alguém sobre um assunto que envolve a lei, temos que cumprir vários requisitos, temos que ter conhecimentos para o fazer, temos que ter competência para o fazer. E, portanto, se alguém nos procura é porque nós somos os profissionais indicados para essa questão e, portanto, se somos os profissionais indicados para essa questão, temos que ser pagos por isso. E passo também um conselho a quem o faz. Não digam que é só uma dúvida. Doutora, pode-me esclarecer só aqui uma dúvida? Essa dúvida vai nos custar caro, vai custar o nosso tempo. E o nosso tempo é dinheiro. Eu, para estar a dar uma consulta jurídica gratuita a uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, então prefiro gastar esse tempo, essa hora, no mínimo essa hora do meu dia, para estar com a minha filha ou para estar com a minha família. Portanto, é dessa forma que devemos ver as coisas, porque enquanto eu estou a dar o meu tempo a uma pessoa que me procurou para uma consulta jurídica e que pensa que essa consulta é gratuita, e se eu o fizesse de forma gratuita, eu estava a empobrecer e essa pessoa estava a enriquecer. Porquê? Porque ela ela estava a obter uma informação e a quase resolver o problema dela de forma gratuita, e eu estava a dar eu estava a resolver o problema dessa pessoa sem ganhar nada. E, portanto, eu perdi anos da minha vida a estudar, paguei muito dinheiro pelos cursos, para agora estar a dar de forma gratuita tudo isso a alguém que eu nem sequer conheço. Portanto, é nisso que nós temos que pensar. Não é possível nós prestarmos consultas gratuitas
as consultas devem sim ser pagas, porque esse é efetivamente o nosso trabalho e o nosso trabalho tem que ser pago. Portanto, quando procurarem um advogado, quem está desse lado que não é profissional na área, pensem sempre que os nossos serviços têm que ser pagos, a consulta e os esclarecimentos que nós vos vamos dar têm que ser pagos, porque este é o nosso trabalho. E, portanto, para finalizar a nossa primeira quartas jurídicas, eu deixo-vos esta questão para todos vocês que estão desse lado. E depois desta exposição, acham que a consulta jurídica deverá ser paga ou gratuita? Fico à espera das vossas respostas na caixa de comentários e fico também à vossa espera na próxima quarta-feira para o nosso segundo episódio das quartas jurídicas.